Oi, gente, boa noite. Eu tô aqui para cumprir o meu desafio. Eu fui desafiada pela Gisele e eu escolhi falar sobre a parábola do semeador, que está no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 4 ao 8. E lá fala o seguinte: Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Nessa palavra, eu entendo que o homem que semeia semente é aquele homem em que Deus usa a vida dele. São servos de Deus, que Deus capacita para levar a palavra. A semente é a palavra de Deus. E o solo é o nosso coração. No primeiro solo, onde ele fala que ele semeou a semente na beira do caminho, eu vejo como aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Elas vivem pelas suas próprias razões, fazem as suas próprias vontades. Vamos dizer que são os ateus. Então logo vem o pássaro, que é o diabo, e leva essa pessoa para ele, mantendo ele cativo com ele. No segundo terreno, que fala sobre o terreno pedregoso, eu vejo como aquelas pessoas que aceitam Jesus, aceitam a palavra de Deus com empolgação, mas elas têm uma falsa conversão, porque elas não têm a ideia do pecado, elas não negam as suas vontades, elas praticam o pecado. E quando vêm as aflições, as tribulações, logo essas pessoas abandonam Deus. No terceiro solo, onde fala que o homem semeia entre os espinhos, eu vejo como aquelas pessoas que aceitam Jesus, vão à igreja, bate no peito e diz que nunca vai abandonar Deus, mas logo elas desanimam. Elas querem mais de Deus, elas querem viver o que Deus tem, mas elas não pagam o preço, não ora, nunca cresce na fé, nunca cresce na graça, que é a unção, mas não paga o preço, vive morna. E na palavra de Deus diz que antes não vive no morno, que Deus vomita a pessoa que vive morna. E no último solo, que é o solo onde o homem semeia e é um solo bom, que dá fruto, é aquela pessoa que vive a palavra de Deus, ela guarda a palavra de Deus, ela lê, ela ora, ela busca, ela obedece os mandamentos de Deus. Então essa pessoa evangeliza e ela ganha 30, 60, 100 vezes mais almas para Deus. E a mensagem que eu venho passar hoje para vocês é essa. Qual é o propósito de vocês com Deus? Qual é o propósito da vida de vocês com Deus? Porque o propósito de Deus pra gente, a gente já conhece, a gente já sabe que Ele tem. Então, qual solo a gente quer ser? Porque na palavra de Deus diz, Ele nos ordena a ir e pregar o Evangelho. E é o que eu quero fazer. Eu quero ser um solo que frutifica. Então, eu queria que vocês também olhassem isso e também queiram crescer com Deus. Orar mais, buscar mais, para a gente ter discernimento, capacidade para ir levar o Evangelho, pregar o Evangelho e ganhar almas para Deus. Porque não importa qual quantidade, mas sim que a gente busque e que a gente frutifique para Ele. Eu espero que vocês tenham entendido e que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. Amém.